Teleaula Parnamirim. Olá, estamos aqui para mais uma aula de matemática. Meu nome é Cláudia Micarla, e hoje nós iremos dar continuidade ao estudo dos números decimais, certo? Peguem o livro de vocês, peguem o caderno, que essa aula é uma continuação das aulas anteriores. Nós vimos a adição com decimais, subtração, e hoje nós iremos ver a multiplicação. Esse é o livro de vocês, né? Esse assunto está na unidade 6, capítulo 3, multiplicação com números na forma decimal, das páginas 180 a 184. No fim dos slides aí eu mostro quais são as páginas que tem os exercícios, certo? E aí nós iremos começar mostrando a multiplicação por 10, 100, 1000, 10.000, por números que são potências de base 10. Então, quando multiplicamos o número decimal por 10, 100, 1000, 10.000 e etc., deslocamos a vírgula para a direita. Na realidade, esse número aumenta, tá? Aumenta as casas decimais. Veja aqui esse exemplo. 1,256 vezes 10. Eu vou aumentar uma casa, tá? O que era unidade, ó, ele passa a ser dezena. O que era décimos passa a ser unidade. O que era centésimo passa a ser décimo. E o que era milésimo passa a ser centésimo. Então, 1,256 vezes 10, eu tenho 12,56. Observem aí que a vírgula ela está em outro lugar. Antes ela estava entre o 1 e o 2. E agora está entre o 2 e o 5, tá? Por isso que aqui acima coloco a vírgula à direita. Na realidade, esse número ele aumenta. Se a multiplicação for por 10, aumenta uma casa. Se for por 100, duas. E se for por 1000, 3. E assim sucessivamente. 1,256 vezes 100 vai ser 125 vezes 6. Observe que foram utilizados os mesmos algarismos, porém a vírgula ela mudou de lugar, tá? 1,256 vezes 1000, que eu tenho 1256,0. Fica opcional essa vírgula zero aí no final, tá bom? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. E aí agora nós iremos ver a multiplicação de um número natural com números decimais, tá certo? Então, olha só, eu trouxe essa situação. Comprei 6 canetas no valor de R$ 3,80 cada. Quanto gastei ao todo? Observe que 6 ele é um número inteiro, ele é inteiro positivo, ele é um número natural. O 3,80 é um número decimal, eu tenho R$3 inteiros e 80 centavos. Então, eu quero saber quanto foi gasto aí com as 6 canetas. Uma só é 3,80. Então, olha só. 6 vezes 3,80, não é? Eu faço normal, ó. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48. Eu coloco a unidade, aí eu coloco lá a dezena. 6 vezes 3, 18. Mais 4, 22. Pronto. E aí, no fim, para saber onde é que eu vou colocar a vírgula, o que que eu faço? Eu conto as casas decimais. Eu conto quantas casas eu tenho após a vírgula. Por exemplo, no 3,80, eu tenho 2 casas decimais. E no 6 eu não tenho nenhuma. Então, na minha resposta, eu tenho que ter 2 casas decimais. Detalhe aqui, pessoal. Como esse zero ele fez parte da multiplicação, eu multipliquei ele, então eu vou contar com ele para ver as casas decimais. Se eu tirasse o zero e colocasse só 3,8 vezes 6, eu não precisaria aí contar com o zero, tá? Então, vamos lá, vamos para mais um exemplo. Aqui. Qual dos cálculos está correto? Eu tenho 9 vezes 8,3. Então, vamos lá. Eu trouxe 3 cálculos aqui, 2 errados e um correto. Esse primeiro, que eu coloquei 8,3 vezes 9,0,
a montagem ela não está errada. Eu posso colocar o 9 ou 9,0. Mas o que ele está errado? Se eu coloquei esse zero para multiplicar e eu multipliquei, ó, 0 vezes 3, 0, 0 vezes 8, 0, 9 vezes 3. Se eu utilizei esse zero aí, eu precisava contar as casas decimais. No 8,3 eu tenho uma casa decimal. No 9 eu tenho outra casa decimal, então eu tenho duas. A minha resposta teria que ter duas casas decimais. Como assim, professora? Duas casas decimais. Duas casas após a vírgula. Eu teria que ter dois algarismos aí após a vírgula, tá? Esse de baixo aqui, 8,3 vezes 9. Por que ele está errado? Porque, ó, 3 vezes 9, ou 9 vezes 3, 27. Esse zero aí, ele não teve nenhum número que eu multiplicasse aí, os fatores, que desse zero, tá? Então, essa continha está errada. A correta é aquela lá que tem um Czinho, que tem 8,3 vezes 9, e aí eu faço a multiplicação, e somente no fim que eu vejo o lugar onde vai ficar a vírgula. Como 8,3 tem uma casa decimal, e o 9 não tem nenhuma, a minha resposta tem que ter uma casa decimal, tá? Então, vamos lá. Vamos prosseguir aqui. E agora, a gente vai ver a multiplicação de um número decimal por outro decimal, tá certo? Segue o mesmo raciocínio. Em uma sorveteria, o preço do quilo do sorvete é de R$19,40. 1 quilo, tá? Quanto pagarei por 650 gramas, ou seja, 0,65 quilogramas. Então, para fazer isso é muito comum, pessoal. Quando vocês vão a um supermercado que compra frutas, verduras, o preço de 1 quilo, ele é multiplicado pelo peso que você vai levar, tá bom? Ou quando vocês almoçam, em relação ao quilo, é por quilo. Acontece demais isso. Nessa situação, é em relação ao sorvete. Se a pessoa colocar lá 1 quilo, vai pagar R$19,40. Se colocar mais que 1 quilo, vai pagar mais do que R$19,40. E se botar menos, vai pagar menos. Vai ser proporcional. Então, a pessoa que comprou 0,65 quilos, quanto é que vai pagar? Vamos ver fazendo a multiplicação. Ó, pessoal, observem que o processo ele é o mesmo. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 9, 45. Mais 2, 47. E esse processo eu vou fazer a multiplicação com 5, com 6, com 0. Observem que não tem vírgula aí nesse processo. Só vai ter vírgula na resposta. E como é que eu vou encontrar o lugar de colocar essa vírgula, professora? Vocês vão fazer o seguinte. O primeiro fator, que é 19,40, ele tem duas casas decimais. Ele tem duas casas após a vírgula. O segundo fator, ele também vai ter duas casas após a vírgula. Observem que eu identifiquei com a setinha aí, ó, e escrevi de amarelo. Então, se eu tenho duas casas decimais no primeiro fator e duas casas decimais no segundo fator, a minha resposta tem que ter 4 casas decimais, que eu vou juntar 2 do primeiro fator com 2 do segundo fator, e eu vou ter 4. Professora, mas esses dois zeros estão aí clarinhos, por quê? Eles fizeram parte da multiplicação, coloquei, mas aí eu não preciso dele no sentido de quando se trata de dinheiro. Então, quanto foi pago aí por esses 650 gramas, por 0,65 quilogramas, né? Foi pago 12,61. Professora, mas se eu quisesse colocar esses dois zeros, estaria errado? Não, só ele não é necessário aí, tá bom? Então, lembre-se, quando vocês multiplicam, que tem pelo menos um dos fatores com o número decimal, vocês têm que observar o lugar da vírgula. Nessa situação aqui, os dois números, eles são decimais. Então, conta-se as casas decimais juntando aí
as casas decimais dos dois, tá bom? Então, vamos lá. Vamos prosseguir aqui. E aqui, ó, multiplicação de um número decimal por outro número decimal. Aqui é uma explicação. Aqui a vírgula não precisa ficar embaixo da outra. Lembra lá que na adição e subtração eu precisava colocar as vírgulas alinhadas, somar décimos com décimos, subtrair milésimos com milésimos e assim sucessivamente. Na multiplicação eu não preciso ter essa preocupação aqui, tá? Aí é que tem. Aqui a vírgula não precisa ficar embaixo da outra, mas é necessário efetuarmos as multiplicações, né? A multiplicação dos números. Somar as casas decimais à direita do multiplicador e do multiplicando. Quando for colocar a resposta, e então colocar a vírgula de acordo com o total de casas decimais à direita. Isso daqui é um resumo, né, de tudo que eu falei. Observa as casas decimais que tem nos fatores, não é? Se tem mais de um, se os dois fatores têm casas decimais, tem que ser somadas para assim colocar no produto. Produto é o resultado da multiplicação, tá certo? Então, aí eu trouxe mais uma pergunta aqui. Em qual dos cálculos a vírgula, não é, no resultado está no lugar correto? E aí a gente vai pensar, vai analisar mais uma vez essa questão do lugar da vírgula. Porque a multiplicação com números decimais, pessoal, segue o mesmo raciocínio que a multiplicação com os números naturais. O que vocês têm que saber é a questão da tabuada, é a questão de onde colocar quando multiplica a dezena, não é? E aí, o que vai mudar é na resposta o lugar que vocês vão colocar a vírgula. Então, vamos lá. 1, nesse primeiro exemplo aqui. O que está errado em 1,87 vezes 0,3? Observe, pessoal. Eu estou multiplicando um número por outro que é menor que 1, tá? Então, ele vai dar um número aí menor que 1,87. Então, multiplica normal. 3 vezes 7, 21. Esses algarismos, eles estão de forma correta. O que está errado? O lugar da vírgula. E aí, vocês conseguiram identificar o erro da primeira conta e da segunda conta? Analise, veja direitinho, veja o que está errado, o que pode ajeitar aí. Observe, esse número 1,87 vezes 0,3, e os dois têm casas decimais, certo? O 1,87, eu tenho duas casas decimais, ou seja, eu tenho duas casas após a vírgula. O 0,3, eu vou ter uma casa decimal, eu vou ter um número após a vírgula. E aí, na multiplicação, quando eu faço todo o processo da multiplicação, quando eu multiplico 3 pelos algarismos que estão no primeiro fator, quando eu multiplico 0 pelos algarismos do primeiro fator, que vou somar, eu preciso contar essas casas decimais. Então, o primeiro fator, duas casas após a vírgula. Segundo fator, uma casa após a vírgula. Então, na minha resposta, tem que ter 3 casas após a vírgula. Juntando 2 do primeiro fator com 1 do segundo fator, eu tenho 3 casas após a vírgula. Então, a resposta certa seria 0,561. Professora, mas como é que dá um número 0,561 se eu multipliquei 1,7? Não teria que dar um número maior que 1,7? Não, porque o 1,7 ele foi multiplicado por um número menor que 1, tá? Se esse 1,7 fosse multiplicado por 1, ia dar ele mesmo. Se ele fosse multiplicado por um número maior que 1, ia dar um número maior que ele. Como ele foi multiplicado por um número menor que 1, vai dar um número menor que ele, tá bom? Então, vamos lá. Já conseguiram identificar o erro da segunda conta? É importante que vocês identifiquem, que vocês saibam como é aí esse processo, onde colocar. Professora, está errado algum algarismo, aí algum número? Não. Está errado o lugar da vírgula aí. Então, o primeiro fator,
ele é 6,205. Eu tenho 3 algarismos após a vírgula. Ou seja, eu tenho 3 casas decimais. O segundo fator, eu tenho uma casa decimal. Eu tenho apenas o 6, ó, aí depois da vírgula. Eu preciso contar, ó, o 2, o 0, o 5, o 6. Então, eu tenho 4 casas decimais. A vírgula aí, onde está mostrando, eu só tenho 2 casas decimais, que é o 8 e o 0. Então, a vírgula deveria estar em que lugar aí? Deveria estar entre o primeiro 4 aqui e o 7. Então, ficaria 34,7.480, certo? Ou 34,748. Se ao final você quiser tirar o 0, não tem problema nenhum, tá bom? Então, mas só depois que coloca a vírgula, para não confundir. Então, o que tem que observar na multiplicação com decimais são essas casas aí decimais. Observe que o processo é o mesmo, né? Eu multipliquei o 6, coloquei lá os resultados. Quando eu fui multiplicar o 5, eu tive o cuidado de não utilizar, não colocar abaixo do 0, e sim abaixo do 3. E somente no resultado que se deve observar para colocar a vírgula. Na terceira conta, ela está correta, corretíssima. Eu tenho 2 casas decimais no primeiro fator, tá? E no segundo fator eu tenho uma casa decimal. Então, eu tenho que contar 3 casas decimais. E o meu resultado deu 40,230. Se quando colocar a vírgula você quiser tirar o 0, pode colocar. Pode tirar, desculpe, pode tirar. Mas só depois que coloca a vírgula, tá certo? Gente, isso acontece demais no dia a dia das pessoas e às vezes nem percebe. Por exemplo, uma conta de luz, né? A unidade de medida aí da energia é quilowatts ou quilowatts, assim como vocês queiram pronunciar. E aí, por exemplo, esse consumo, ele é multiplicado pelo valor de 1 quilowatts. Então, tem lá na conta de energia, só que a gente não faz a conta, então a gente nem percebe muito. Mas pode observar lá na conta de energia de vocês, na conta da água, do supermercado, quando for ao supermercado, que vocês comprarem alguma coisa que seja no peso, que pese lá no próprio supermercado, por exemplo, uma fruta, uma verdura, né? Sempre vai ter lá, se vocês compram um produto que o quilo, um exemplo, é R$ 5, e você compra 1 kg 250 gramas, então esse 1 kg 250 vai ser multiplicado por 5. Claro que não é o caixa lá que faz a multiplicação na hora, não é a gente, então a gente nem percebe muito esse detalhe. Quem faz é a própria máquina lá, né? Mas observem, dê uma olhadinha na conta do supermercado, na conta de luz, na conta de água, tá? Tem outras situações que a gente utiliza também, a questão dos números decimais, que às vezes a gente nem percebe. Quando as pessoas vão a um restaurante, por exemplo, e compram no peso, 1 quilo do almoço custa R$ 35. Ah, mas eu não botei 1 quilo, eu botei meio quilo. Botei 0,5 quilogramas. Então, eu vou pagar quanto? Claro que eu não vou pagar R$ 35, porque eu não coloquei 1 quilo, coloquei a metade de 1 quilo. Então, vou pagar a metade de R$ 35, tá? Dê uma observada aí no dia a dia de vocês, onde é que vocês utilizam os números decimais, tá? Então, em qual dos cálculos a vírgula está no lugar correto? Mais uma questão parecida com, igual à outra, né? Anterior. É justamente para vocês analisarem. Vejam, parem aí, tirem uma foto, depois analise bem direitinho e vejam o que está errado nessa primeira e na última conta, né? Lembrando, os algarismos eles estão corretos, tá? A única coisa que está errada é o lugar da vírgula. Nessa minha primeira conta, eu tenho 2 casas decimais. Ah, Cláudia, não, no 3,8 só tem uma casa decimal. Isso mesmo, no 3,8 só tem uma, mas no 3,4 tem outra. Então, vai somar uma casa do primeiro fator com uma casa do segundo fator. Então, vou ter 2 casas. Está errado porque
eu só tenho uma casa decimal nessa primeira conta, que é uma casa após a vírgula. Então, no segundo fator, eu tenho a minha continha certa, tá? Desculpe, na segunda conta ela está certa. Por quê? Porque no meu primeiro fator eu tenho duas casas após a vírgula e no segundo não tenho nenhuma. Então, eu consigo observar bem direitinho onde é que a vírgula tem que ficar. Lembre-se, não é vírgula abaixo de vírgula, tá? Eu vou contar as casas decimais. E para finalizar, a gente vai analisar a última conta. A última conta, no meu primeiro fator, eu tenho 2 algarismos após a vírgula. Ou seja, eu tenho 2 casas decimais. No meu segundo fator, eu também vou ter 2 casas decimais. Eu vou ter 2 algarismos após a vírgula. Então, eu vou ter que contar 2 do primeiro fator com 2 do segundo fator, 4. Então, eu preciso ter 4 casas decimais. E onde é que eu colocaria a vírgula, Cláudia? Entre o 0 e o 1. E ficaria o 1, o 6, o 0 e o 6 após a vírgula. Ou seja, 0,1606, tá? Não esqueça, pessoal, refaçam essas continhas, vejam a questão da tabuada, tá? Alguns alunos conseguem identificar bem o lugar onde se coloca a vírgula, porém, a questão da multiplicação da tabuada tem uma certa dificuldade, então, revisem, estudem, tá bom? Para que vocês não fiquem com dúvida. Sobre esse conteúdo que a gente está estudando, que é a multiplicação dos números decimais, vocês vão encontrar a atividade, né, o exercício para exercitar tudo isso que foi falado nas páginas 182 e 183. Então, vocês podem, lá no livro não tem espaço, vocês vão fazer no caderno de vocês ou numa folha de rascunho, façam, dê uma olhadinha, vejam a questão da vírgula, né? Na adição e subtração, vírgula abaixo de vírgula. Na multiplicação, vocês têm que contar as casas decimais e colocar somente lá na resposta, tá certo? Então, que vocês tenham bons estudos e uma ótima semana.